Boa noite, Neca, boa noite, Manuel, boa noite a todos. Me desculpe o atraso aí de 10 minutos, nós estávamos com um probleminha técnico aqui, mas já foi sanado. Foi um probleminha técnico, intelecto virtual. Quem já está acima de 50 anos tem uma certa dificuldade com essas ferramentas, viu, Dani? Então, mas a gente vai buscando a solução do problema. Eu cheguei agora há pouco do Procon, saudações tricolores. Vou procurar aqui agora o Dr. Luiz Eduardo, que é o nosso convidado hoje da nossa parceria com a STED. A STED, que é uma instituição guerrida, comprometida com a educação, comprometida com o aprendizado. E hoje nós temos uma live para tratarmos de assuntos relacionados ao direito do consumidor. Então, nós vamos, deixa eu afastar um pouco aqui, nós vamos já conversar. O Dr. Luiz Eduardo acenou, vou ver se eu clico com o Dr. Luiz Eduardo, vou convidá-lo para dar-lhes as boas-vindas. Boa noite, doutor Luiz. Boa noite, doutor Marcelo. Tudo bem? Me perdoa o atraso de 10 minutos, é que eu também não tenho tanta intimidade. Eu estava tentando entrar pelo notebook, mas aí eu vi que eu precisava de um programa, mas consegui resolver rapidamente aqui pelo nosso celular. Quero desejar boas-vindas ao senhor, à nossa página da STED, dizer o quanto é satisfatório e é de alegria ter o senhor com a gente nessa pequena live, dizer o quanto que a STED muito orgulha de ter o senhor como parceiro. A STED, estava dizendo há pouco, é uma das instituições novas, mas comprometida com a educação, comprometida com o conhecimento, e assim a gente fica muito honrado. Então, em nome da NECA e do Fernando, quero desejar-lhe boas-vindas e dizer o quanto é importante a participação do senhor. Para quem está chegando agora, Dr. Luiz Eduardo é promotor de justiça, lotado na defesa do consumidor, comprometido com o direito do consumidor. Já o conheço há muitos anos, nós somos contemporâneos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E fico extremamente honrado, professor. Quero, se me permitir, chamá-lo de professor, porque eu aprendi com o doutor Rui Celso, doutor Luiz, que um dos títulos mais importantes na vida, mais do que até de excelência, que o doutor Rui sempre me falou, é o título de professor. E aí eu quero desejar-lhes boas-vindas à nossa instituição de ensino tão respeitada no mercado. Muito obrigado pela participação. Professor Marcelo, eu que agradeço. É uma satisfação enorme participar da live. Eu fiquei muito lisonjeado com o convite e é sempre um prazer enorme nós conversarmos, dialogarmos sobre consumidor, sobre relações de consumo, sobre a defesa do consumidor. Toda vez que nós tratamos deste tema, nós estamos cumprindo o que está lá no Código de Defesa do Consumidor, que é a educação de fornecedores e consumidores. Então, essa live que nós estamos realizando hoje, ela atinge o público universitário, aqueles que estão nos acompanhando, mas também cumpre esse dever de educação para as relações de consumo. Então, eu fico muito gratificado em participar da live. Agradeço imensamente o convite que foi feito. Quero agradecer a professora Neca, que coordena o INSTED, que é uma universidade, uma faculdade que está de parabéns pela excelência do ensino que vem promovendo. Então, eu fico muito satisfeito, professor Marcelo. Nós que agradecemos o senhor, professor, é uma honra tê-lo com a gente. E para nós começarmos nosso pequeno debate, para quem está chegando agora, o doutor Luiz Eduardo, como eu disse há pouco, promotor de justiça, que defende a nobre causa da relação de consumo, do direito do consumidor.
inclusive faz parte, membro titular do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, onde nós fazemos reuniões e debatemos tudo aquilo que é de interesse da relação de consumo no nosso Estado. Eu queria começar debatendo com o senhor, doutor Luiz. O Ministério Público tem um papel fundamental na relação de consumo, de parceria com o sistema, com os órgãos de defesa do consumidor. No caso, os PROCONs, a Defensoria Pública. E o Ministério Público tem uma formação técnica e um direcionamento muito mais aprofundado que próprios órgãos administrativos. E uma das ferramentas que ajudam nesse combate são as ações civis públicas, que o Ministério Público trata com bastante cuidado e bastante respeito para buscar a defesa da coletividade. O senhor poderia nos dizer quais as ações civis públicas que estão tramitando de importância para a sociedade consumerista do nosso Estado? Bom, antes de nós tratarmos sobre ações civis públicas, professor Marcelo, eu quero dar um passo atrás, se o senhor me permitir, para que possamos entender as variadas ações que nós temos em curso, né? E esse passo atrás é nós olharmos para o Código de Defesa do Consumidor e extrairmos ali quais são as relações de consumo, qual é o âmbito de aplicação dessa legislação consumerista. Para o leigo, aquele que não tem muita afeição com o Código de Defesa do Consumidor, num primeiro momento, quando se fala em relação de consumo, parece-me, essa é uma impressão que eu tenho, que vem à mente algo relacionado com supermercado, né? Com uma empresa prestadora de serviço. É isso também, mas não apenas isso. As relações de consumo, elas são muito abrangentes, né? Nós temos relações de consumo no setor aéreo, nós temos no setor de energia, né? Nós temos no setor de água, financeiro, né? O setor financeiro, bem lembrado, né, que lá no começo, quando o código entrou em vigência, foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade para que os bancos não fossem alcançados pelo Código de Defesa do Consumidor. E o Supremo Tribunal Federal falou não, alcança sim, é constitucional a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, e ali já foi uma grande vitória do CDC. Mas, enfim, é muito amplo, né, o campo de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Futebol profissional. É relação de consumo? É relação de consumo ou não? Né? Se nós olharmos apenas para o Código de Defesa do Consumidor, nós não vamos encontrar nada lá. A não ser uma cláusula de abertura que fala o seguinte: se outras leis estatuírem direitos do consumidor, essas outras leis são aplicadas às relações de consumo. Então, você vai na Lei Pelé, você vai no Estatuto do Torcedor, tem lá previsão expressa que há aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então, quando se vai a uma partida de futebol, a Fórmula 1, ou então uma partida de vôlei profissional, é só o esporte profissional, o esporte amador não. Ali tem relação de consumo. É até curioso... Esse é um clássico, né, professor? Se nós formos fazer um comparativo, se todas as casas de shows e espetáculos possuem relação de consumo clássica ao adquirir o seu ingresso ou a meia entrada, ou o serviço não for prestado corretamente, falamos em relação de consumo. Por que não o futebol profissional também é clássico uma relação de consumo? Exato. Perfeita a sua ponderação, a sua colocação. Então, assim, nós temos um campo muito amplo. Medicamento, né? Medicamento, normalmente, medicamento falsificado acaba caindo na parte criminal,
né? Mas é uma defesa do consumidor, só que no âmbito criminal. Até interessante, professor Marcelo, o Código de Defesa do Consumidor, ele não é um código de uma disciplina só. Pelo contrário, ali nós temos as relações de consumo, nós temos direito administrativo dentro do Código de Defesa do Consumidor, temos direito penal, temos direito processual quando trata das ações coletivas. Então, é uma legislação de vanguarda. Mas, retomando aqui a resposta para a sua pergunta, dentro desse amplo campo de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nós temos variadas ações civis públicas, ações coletivas de consumo, né? Que são ações que tratam de relações de consumo, mas que têm uma abrangência para proteger a coletividade e não o direito individual. Bom, nós temos ações relacionadas a órgãos de trânsito, né? Nós temos ações relacionadas a serviço público de prestação de fornecimento de água potável, nós temos ações versando sobre pirâmides financeiras. A pirâmide financeira é ou não relação de consumo? É relação de consumo também, embora haja alguma discussão nesse sentido, né? Nós temos ações versando sobre suplementos alimentares, né? Isso é uma questão interessante até. O suplemento alimentar não é medicamento e ele não pode ter um anúncio na sua oferta ou publicidade com propriedade terapêutica. Não pode se dizer que ele é medicamento. E alguns canais de televisão, canais abertos, nós percebemos ofertas de suplemento alimentar com indicação de combate ao fumo, ao álcool, né? Então, assim, nós temos até esse tipo de ação aqui na Promotoria de Justiça, no Ministério Público, em curso. Né? Doutor, me dá uma parte. Só para ilustrar e enriquecer a sua resposta, o Ministério Público, através da sua promotoria, em conjunto com o PROCON, tivemos algumas ações a pedido do próprio Ministério Público que causam até inovações, onde nós cobramos a pedido e fomos vitoriosos em alguns momentos e derrotados em outros, a questão dos preços abusivos na pandemia. Uma prática nefasta que nós combatemos juntos, tanto de medicamentos, de EPIs, antes um pouco do produtos da cesta básica, que me recordo muito da preocupação do Ministério Público, da ação do Ministério Público em conjunto com o sistema para combater essa prática. Isso até uns anos atrás estava muito adormecido em virtude da regra de mercado, né? E aí retomou-se a possibilidade dos órgãos de defesa do consumidor ingressar até com uma fiscalização preliminar para combater esses preços abusivos, não é verdade? É verdade, bem lembrado, né? Então, assim, a pandemia, a Covid-19, ela, de alguma forma, desemboca aqui na relação de consumo e desemboca nos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Como você bem disse, professor Marcelo, nós tivemos sucesso, êxito em algumas frentes, mas em outras frentes não, né? Por quê? Porque muitas vezes, em se tratando de mercado, né, há dentro do próprio direito, eu acho que nós temos que falar isso, uma hipervalorização da livre iniciativa, né, da liberdade econômica. Mas acontece o seguinte, quando há abusividade de preços, o que há, na verdade, é uma contrariedade à ordem econômica. A ordem econômica, ela não tem como pilastra apenas e tão somente a livre iniciativa, a liberdade de mercado. Não, nós temos lá a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente, a defesa do pleno emprego, né? O tratamento prioritário às pequenas empresas. Então, há todo um conjunto que sustenta a ordem econômica. E quando se fala em preços, dá a impressão que é livre. Não, ele é livre até ele não atingir um grau que se classifique aquele preço como abusivo. Quando ele se torna abusivo,
ele acaba prejudicando as relações de consumo e prejudicando também as relações de concorrência, né? Então, muito bem lembrado, e nós tivemos um caso aqui, claro, os casos que nós atuamos no âmbito local, com a visita do PROCON, com as fiscalizações, nós obtivemos sucesso, né? Então, um preço abusivo no estabelecimento local aqui, a fiscalização e orientação conseguiu reverter e retornar o preço, não ao preço anterior, mas a patamares aceitáveis, né? Agora, dentro da promotoria do Ministério Público, professor Marcelo, nós estamos ainda tendo uma experiência com uma grande empresa, não é situada no Estado, é fora do Estado, que trabalha na importação e distribuição de materiais hospitalares, né? Então, ela note bem, é uma distribuidora. Ela fornece máscaras, respiradores, todo tipo de material hospitalar para planos de saúde, hospitais públicos, hospitais particulares. Ela não fornece para o consumidor destinatário final. Mas essa empresa, em razão da Covid, ela teve um aumento de um item, que é a máscara N95, em 1.400%. Uma máscara que antes da pandemia custava cerca de R$ 80, R$ 90 a caixa, né? Passou a custar R$ 1.300, mais ou menos, né? Nós tivemos que tomar uma medida cautelar no judiciário pedindo para retornar o preço, para que o preço retornasse a patamares aceitáveis, né? E é importante falar que esse patamar aceitável não é um aceitável do juízo e da consciência do promotor ou do juiz. Não, é o patamar aceitável pela ordem jurídica, né? Então, na legislação, nós temos como balizar isso. E nós entramos, mas não houve uma pronta resposta, o pedido de liminar não foi dado e a ação tramita. E interessante que na resposta da empresa, professor Marcelo, a empresa colocou a responsabilidade na pandemia, de todas as dificuldades disso, mas não me apresentou um documento, uma nota fiscal, né? Não instruiu o processo com um comparativo. Olha, antes da pandemia, a minha matéria-prima ou a minha importação era X. Com a pandemia, com todas as dificuldades, fechamento de fronteiras, dificuldades de importação, aumento da matéria-prima, né, do custo da matéria-prima, eu tenho um preço mais elevado e está aqui tudo comprovado. Não. Então, isso causou espanto. Eu estou até curioso e na expectativa de qual vai ser a decisão judicial ao final, sem a empresa ter documentado e provado que experimentou um incremento nos seus custos. Isso aconteceu muito, me permite, agora. Nós fizemos uma fiscalização há aproximadamente 20 dias, denúncia de consumidores, do preço da hidroxicloroquina e da ivermectina. Nós detectamos um aumento desses insumos na composição, principalmente nas farmácias de manipulação, em aproximadamente 1.600%. Autuamos os estabelecimentos, possivelmente os autos serão ajuizados, mas batemos justamente nesse cálculo. Nós fizemos, doutor Luiz, pegamos as notas fiscais de compra pré-pandemia e de venda pré-pandemia. Fizemos o cálculo da margem de lucro. Olha o cuidado que nós tivemos. Trouxemos esses números durante a pandemia com o cálculo da compra e da venda e verificamos o aumento, e aí eu quero deixar bem claro, verificamos o aumento da margem de lucro do estabelecimento durante a pandemia. Infelizmente é uma prática comum que vem sendo feita por alguns, deixar bem claro, alguns empresários, não todos, que praticam o aumento da margem de lucro em momento de tristeza da humanidade. Para nós do sistema, e tenho absoluta certeza que o senhor compactua com isso é uma crueldade sem nome. Você levar vantagem em tempos de pandemia
para se locupletar, para se enriquecer. E isso é um combate, um bom combate que o Ministério Público, através da sua promotoria, tem feito com bastante eficácia. Sim, sem dúvida. Professor Marcelo, se o senhor quiser me vender o seu carro, e o seu carro tem um preço de mercado de R$70 mil, é o preço do mercado. O senhor me oferece esse carro por R$100 mil, e eu sabendo que o preço dele é de 70 mil, mas eu quero pagar os R$100 mil por qualquer razão. Por qualquer razão. Eu ganhei na Mega Sena, É um valor sentimental, um né? valor sentimental. Quer dizer, eu livremente vou lá e adquiro esse carro, mesmo sabendo que ele vale 70, eu estou pagando 100. Perfeito? Agora, Perfeito. o que acontece na pandemia que a gente verifica? É o fornecedor forte, o fornecedor que tem todo o poder, é o lado forte na relação empresarial, ele prevalece sobre o seu parceiro comercial fraco, aquele que depende. Então, veja, no caso da pandemia, um hospital, né, ele precisa do respirador, ele precisa de EPIs. Então, ele está numa situação vulnerável, fragilizado, e é a parte fraca nessa relação empresarial. Então, ele acaba sucumbindo, cedendo e pagando um preço muito maior do que aquele produto deveria ser comercializado dentro dos patamares da ordem jurídica. Então, da parte desse que sucumbe, que acaba cedendo, não há liberdade. Não há liberdade. É a imposição do forte sobre o fraco. E isso, obviamente, fere a concorrência, o abuso de preço fere a concorrência e acaba refletindo na ponta, que é o usuário, que é o consumidor final. Eu não tenho dúvida nenhuma que, por exemplo, um plano de assistência à saúde que sucumbe, que paga um produto que antes da pandemia custava R$80 e com a pandemia passou a custar R$1.300, eu não tenho dúvida nenhuma que esse custo que ele suportou vai para a sua contabilidade, para a composição do seu preço e vai ser repassado para o consumidor com o aumento da mensalidade daquele plano de saúde. Então, quer dizer, é um efeito que acaba chegando até o consumidor destinatário final. Verdade. Doutor, mais um questionamento. Durante a pandemia, vamos aproveitar o gancho da pandemia, nós percebemos no Sistema Estadual de Defesa do Consumidor que alguns segmentos tiveram um aumento de reclamações, principalmente aqueles, e aí, até para esclarecer o consumidor, fazer uma preliminar, um dos princípios mais importantes do Código de Defesa do Consumidor, que é um código moderno, principiológico, um código de conceitos, é a informação base, prévia, aquela informação anterior e ostensiva. O consumidor precisa estar munido de todas as informações necessárias para a tomada de decisão se ele vai adquirir o produto ou o serviço ou qualquer outro evento que esteja vinculado à relação de consumo. Mas, no caso dessas informações, nós temos algumas brechas. Por exemplo, pandemia. Nós temos ali eventos que são um setor extremamente afetado pela pandemia. Setor turístico extremamente afetado pela pandemia. Mas olha só, nem consumidor, nem fornecedor deram causa ao rompimento daquela obrigação. E a função do código, o código deixa claro, é nós trazermos o equilíbrio. Acontece que o consumidor não pode exclusivamente pagar essa conta. O equilíbrio ele envolve uma cedência de ambas as partes. Mas o sistema ficou extremamente chateado com as medidas provisórias editadas, porque nós quebramos essa harmonia. Quando o consumidor, por exemplo, não vai mais no seu show, não vai mais na sua viagem turística, e ele, primeiro, a orientação, e aí eu concordo, o sistema concorda,
em fazer a prorrogação desse evento em data posterior, sem custo para o consumidor. Então, a gente trouxe o equilíbrio. Ou aqueles consumidores que não tiveram mais interesse pelo medo psicológico, que é o que mais afeta a relação de consumo hoje, a insegurança pessoal do consumidor, ele ter a devolução da quantia paga em 12 parcelas mensais e consecutivas. Infelizmente, o consumidor, quando ele é o inadimplente, em regra básica, é muito raro ele conseguir o estorno em 12 parcelas iguais e consecutivas sem juros. Se nós devemos às instituições financeiras, nós até conseguimos mais parcelas. No caso, por exemplo, a concessionária de energia elétrica do estado de Mato Grosso do Sul, ela parcela o débito, mas todas elas consignadas aos juros pactuados de mercado. Esse equilíbrio não está um pouco dispenso? Esse equilíbrio do que o código reza não está um pouco fora do eixo? Qual a opinião do senhor sobre essa salada de informações que as medidas provisórias editadas pelo governo federal? Professor Marcelo, eu concordo inteiramente que não está bem equilibrado, né? Eu acho que para situações excepcionais, soluções também excepcionais. Mas parece-me que, como veio do governo federal, através da edição de medidas provisórias, esse equilíbrio não está satisfatório, não está contento. Mas aí eu acho que nós temos também que entender o seguinte, o nosso país em particular, né, o nosso contexto em particular, vem desde a década de 90 enfrentando privatizações, né, privatizações de uma forma geral, né? Nós temos enfrentando, então, sempre, desde a década de 90, uma supervalorização da liberdade econômica. E essa é a tônica do momento. Eu não vou falar que isso iniciou agora, né? Eu não quero, por favor, não quero politizar. Mas se você fizer um retrospecto, é desde a década de 90. Verdade. Com as privatizações. Aliás, isso é uma agenda que foi imposta não ao Brasil, mas aos países da América Latina. Principalmente o mundo ocidental, né? Exato. Pelo Consenso de Washington, lá em 89, eles reuniram, fizeram uma cartilha econômica, né? E o mais forte começou a impor aos mais fracos, né? E houve, então, um período de início do neoliberalismo, né? Que nós estamos experimentando até hoje. Então, nós vamos verificar que isso se reflete agora nessas medidas provisórias, quando há, de um certo modo, um privilégio, uma hipertrofia da liberdade econômica, da livre iniciativa, em prejuízo ao consumidor, né? Como foi muito bem observado, 12 parcelas sem juros é algo assim que deixa bem a desejar. Então, eu acho que nesse contexto todo, acaba, nesse momento também, um desequilíbrio em desfavor dos consumidores. Nós temos percebido que de uns anos para cá houve um amadurecimento muito clássico dos consumidores. Os consumidores começaram, e eu falo de alguns anos mesmo, de 10 anos para cá, de alguns anos para cá, os consumidores começaram a gritar mais, começaram a reivindicar mais seus direitos. Eu me recordo que eu tenho esses dados, quando eu cheguei ao Procon há quase 4 anos, as telefonias, elas eram as campeãs de reclamações nos sistemas. Eu acredito que até no próprio Ministério Público, na época em que as telefonias ainda tinham um mercado fechado. Com o passar dos anos, as concessionárias conseguiram ultrapassar não só as telefonias, mas também o sistema financeiro e abarcar o primeiro lugar nas reclamações. Talvez em virtude do market share delas, do número de clientes, que eu acho que ainda a telefonia tem um share maior do que a própria concessionária de energia ou de água,
Porque hoje cada pessoa aproximadamente tem 3, 4 telefones. E nem todas as pessoas têm uma ligação de luz, né? Ou de água. Mas o número de reclamações por força das concessionárias, elas aumentaram demais. E nós temos percebido, doutor Luiz, que através da lei do saque, aproximadamente 38% das reclamações que nascem no PROCON, elas nascem, e até acredito que o próprio Ministério Público, Defensoria Pública, conversei com o doutor Romero compactou com esses dados comigo, ela nasceu por causa de uma informação mal dada no início da operação. Às vezes o consumidor nem tem o direito, mas ele foi informado de uma forma equivocada que lhe parecia ter o direito, e aí ele busca as paredes do Ministério Público, do sistema, da Defensoria e do Judiciário. E as conciliações, nesse meio termo, ganharam corpo. Porque desses processos, nós temos um índice de satisfatoriedade das conciliações muito grande mesmo. Pergunto ao senhor, os processos administrativos, esses processos do sistema, da Defensoria, do Ministério Público, que faz, pouca gente sabe, o Ministério Público faz muita conciliação administrativa para trazer o equilíbrio e solucionar o problema, não somente da parte coletiva, mas quando tem alguma reclamação individual, às vezes manda para o PROCON, às vezes o próprio MP faz. É o caminho hoje para se evitar a judicialização, porque nós estamos vendo que a judicialização talvez não tenha tido resultado em virtude dessa morosidade processual. O senhor acredita muito nessa conciliação administrativa em virtude dos problemas que terem valores pequenos e nascerem no sistema e no próprio MP? Acredito piamente, professor Marcelo. Nós estamos numa fase em que os métodos alternativos de soluções, esses métodos são muito priorizados, né? Tanto na legislação quanto na prática, né? Então, eu sempre digo aqui com o pessoal que trabalha comigo, quando nós ajuizamos uma ação, é um ato de, vamos dizer assim, de constatação... De último respiro. Hã? De último respiro. Vamos ter que entrar com a ação. Exato. Assim, nós não conseguimos aqui, na fase extrajudicial, resolver a questão. E mesmo quando nós ajuizamos, nós pedimos a audiência preliminar de tentativa de conciliação, mesmo nos casos escabrosos, mesmo nos casos que você fala, mas não tem como conciliar, mas mesmo assim a gente pede. Então, eu vejo as tentativas de conciliação no PROCON como positivas, nos juizados especiais cíveis, não é mesmo? Funciona. Nós temos hoje um recurso que é pouquíssimo utilizado, que são as câmaras de negociação, de arbitragem. Verdade. Não é mesmo? Engraçado, nós temos pouca cultura no nosso estado das câmaras de conciliações arbitrais, né? Antes havia uma polêmica se era possível no direito público, em contratos públicos. Hoje isso já é aceito, né? Mas eu acho que funciona assim muito, mas também o lado fornecedor, muitas vezes, não está muito familiarizado e acostumado com essas alternativas e com essas ferramentas. E muitas vezes, né, isso não é generalizado, né, mas muitas vezes aposta também que no judiciário haverá uma demora, é melhor deixar lá do que resolver aqui, né? Mas eu acho que esses métodos alternativos de solução, eles são muito bem-vindos e nós temos que trabalhar mais com eles, sim. Perfeitamente. Doutor Luiz, eu quero agradecer ao senhor por participar com a gente nessa pequena conversa, no bate-papo. Agradecer a quem nos participou. Eu quero ouvir quem participou, entrou na live, o nosso grande amigo, colega do senhor, doutor Alexandre Raslan, estava assistindo a nossa live.
nossa amiga doutora Neca, professora Neca, Fernando, a nossa diretora pedagógica do STED também, a Dani, a nossa coordenadora adjunta, a professora Maiara, estavam todos presentes. Eu não vou citar o nome de todos, porque só de alguns, mas agradecer os nossos alunos que participaram, os nossos convidados que participaram. Muito obrigado, Mônica, pelo elogio. Mas eu queria que o senhor colocasse, como finalização, os seus canais de comunicação, o seu Instagram, que eu tenho certeza que é de muita riqueza de conhecimento, porque nossos alunos possam participar, compartilhar, e que a gente possa ter aí informações importantes da sua promotoria. Tá ótimo. Eu que agradeço, professor Marcelo. E quando você chamou já para o encerramento, eu me dei conta que eu fiquei em débito com a primeira pergunta, né? Quais são as principais... Não, você respondeu, você falou. Sim, mas quais são as principais ações as principais públicas, ações coletivas? Eu resumo: serviços públicos. Pois Tudo quanto é tipo de serviço público concedido, aquele remunerado por tarifa, é o principal volume de trabalho nosso aqui. E aí você Deixa eu só relembrar pela memória. Nós tivemos uma parceria junto, e eu não tenho problema nenhum de falar, se alguém falou, pode falar que fui eu mesmo, de um serviço aplicado irregularmente pela FlexPark, que não cumpre a concessão do município na cobrança aos sábados. Nós fizemos um trabalho muito bonito junto, conseguimos sensibilização da prefeitura para suspender a cobrança aos sábados. Infelizmente foi judicializado até hoje, né? Acho que está sendo judicializado, não sei, parece que nós já até perdemos, não tenho certeza. Mas foi um trabalho de brio, de conscientização do Ministério Público junto com o PROCON, lembra? O senhor lembra? Sim, sem dúvida. Esse foi um caso trazido pelo PROCON, nasceu no PROCON, né? Aí nós tomamos ciência, tentamos a composição extrajudicial, não foi possível, e acabou sendo a questão judicializada e ainda não tem uma resposta do Poder Judiciário, né? Inclusive, professor Marcelo, eu quero dizer aqui, eu não quero me estender muito não, né? Mas eu quero dizer o seguinte, eu digo não é porque o senhor está aqui comandando, presidindo essa live, mas eu digo em tudo quanto é lugar, todos os locais que eu vou. Quando se fala em proteção e defesa do consumidor, eu cito o seguinte exemplo: se lá na 14 de julho, alguém for lesado numa relação de consumo, claramente lesado, não tenha dúvida que houve uma lesão, você pergunta para o sujeito: aonde o senhor vai reclamar? Ele vai ao PROCON. É o que vem na mente dele, né? A primeira ideia. Então, o PROCON tem essa particularidade, né? Nessa área há essa particularidade. É diferente de outras áreas de atuação do Ministério Público, como a improbidade administrativa, o meio ambiente. As pessoas já procuram diretamente o Ministério Público. Agora, na defesa do consumidor, há uma repartição. A maioria procura o PROCON, alguns procuram o Ministério Público, e por isso é importante essa nossa interação, a nossa parceria. Mas vou confessar ao senhor, vou fazer uma confissão pública. O PROCON sempre foi forte, sempre foi ativo, todos os ex-superintendentes, os funcionários, servidores, sempre foi. Mas a força institucional do Ministério Público, carreada pelo senhor na promotoria da defesa do consumidor, nos fortalece muito, doutor. A gente até quer aqui agradecer publicamente a parceria e as ações que o senhor jamais se furtou em não ajudar o sistema estadual de defesa do consumidor. Isso fortalece o sistema, porque nós somos um órgão administrativo, tanto o PROCON como a DECOM. E aqui eu quero deixar um abraço ao doutor Vilas e ao doutor Elton, que fez parte da DECOM, doutor Vilas, que é extremamente comprometido. E isso nos traz... Eu me lembro quando eu aceitei o convite da professora Neca, até a Neca fez um comentário agora. Falei para a Neca, vamos tomar muito cuidado, porque se tiver algum problema, o PROCON vai agir. Ela achou muito engraçado. E é verdade, essa diferença
da nossa instituição. E eu aceitei o convite de coordenar o curso em virtude dessa grandeza da professora Neca, do professor Fernando, em sempre fazer aquilo que é o certo, né? Mas esse fazer o certo, doutor, a gente, não que os servidores do PROCON não façam, fazem sempre, mas ter a espada do Ministério Público nos ombros, perto da gente, nos fortalece. Muito obrigado pelo apoio de sempre que o senhor tem dado ao PROCON. Tá ótimo, eu que agradeço. E só complementando, professor Marcelo, é esse caso que o senhor citou, né, do estacionamento rotativo, ele nasceu no PROCON. Então, o PROCON nos trouxe e nós tentamos negociar, resolver extrajudicialmente, mas não foi possível. Bom, colocando então meus contatos, né, que o senhor pediu, meu Instagram é luizeduardo.lemos e o meu e-mail é luizeduardolemos@hotmail.com. Eu fico à disposição de todos e já convidando a todos também que estão participando dessa live para o nosso curso. Nós vamos ter um curso de pequena duração pelo STED, um curso rápido de 10 horas, que eu vou dividir com a professora Maiara, né? Então, eu tenho uma participação no final do curso. Isso. Aliás, nós vamos dividir o professor Marcelo e a professora Maiara. Esse curso ele ficou para 15 de setembro, o início dele, né? E aí nós vamos tratar com mais profundidade, com mais cuidado das relações de consumo, trazendo os casos concretos, as principais decisões, e ficam todos convidados já. E eu agradeço o convite para essa live e participar desse bate-papo. Professor Marcelo, agradeço ao senhor, agradeço ao STED, à professora Neca e todos que participaram e assistiram. E se alguém também quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta, estamos à disposição, professor Marcelo. Muito obrigado. Legal. Doutor, só para concluir, esse curso de pequena duração que o STED está oferecendo, com a coordenação do professor Luiz Eduardo, da professora Maiara, eu vou ter uma participação pequena no final do curso, é um curso tão importante que vai trazer excelência na prática da relação de consumo. Aos nossos alunos, o direito do consumidor é um nicho de mercado muito importante, que temos poucos profissionais comprometidos. Nós temos uma relação de mercado forte. Nós temos hoje aproximadamente mais de 10 mil empresas cadastradas no SINDEC que já sofreram reclamações e que precisam de uma assessoria comprometida e séria, sem falar nos sites que não respondem às demandas da defesa. Então, é um mercado muito importante e que vale a pena os nossos alunos, os profissionais, ouvirem o professor Dr. Luiz Eduardo nesse curso. É um curso que nós indicamos, é um curso extremamente importante para a formação profissional acadêmica e até viabilizando hoje, que é um nicho de mercado nacional. Hoje, nós temos ali vários colegas, hoje um colega do professor Luiz Eduardo, que foi do Ministério Público, o doutor Fernando Capês, por muitos anos, autor de vários livros, vereador por muito tempo no direito penal, hoje ele é presidente da Fundação São Paulo, PROCON São Paulo, é um órgão tão importante como a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor em Brasília, e isso faz parte de um mercado fundamental. Eu recomendo. Nós vamos cada vez mais divulgar mais esse curso de tão importante. Inclusive, encaminhei, doutor Luiz, para todos os PROCONs do estado do Mato Grosso do Sul, para todos os gestores dos PROCONs do estado do Mato Grosso do Sul. Hoje nós temos 35 PROCONs, isso é muito bom para que eles tenham conhecimento teórico e prático do direito do consumidor. Eu também agradeço muito a participação do senhor, agradeço muito os alunos que participaram, os profissionais, convidados. Já vi aqui pessoas importantes, eu vou me reservar a não citar nome, porque eu posso esquecer de alguém que já passou na lista, mas eu olhei, e agradecer a participação de todos, em especial o professor Dr. Luiz Eduardo, a professora Neca, dizer da satisfação que nós tivemos em participar dessa live. Agora, daqui a pouquinho, nós vamos entrar na sala de aula, temos aula, vamos participar da aula e desejo uma boa noite a todos e espero que todos se protejam. Está muito frio, doutor Luiz. Eu acho que o senhor está no gabinete do senhor ainda, né? Ainda. Então, está muito frio fora. Se proteja para que a gente possa ter sempre saúde. Muito obrigado, saúde, sucesso e paz.
Muito obrigado. Agradeço mesmo a todos, ao professor Marcelo e a professora Neca. Muito obrigado. Estou à disposição sempre. Abraço. Outro, até logo.